Michel Foucault, nascido em 1926 na França, desafiou a visão tradicional do filósofo como um observador distante e contemplativo do mundo. Ele se destacou por sua participação ativa em movimentos sociais e protestos, colocando seu pensamento em prática para questionar as estruturas de poder e autoridades vigentes. Sua obra atravessa e influencia diversas áreas do conhecimento, como a história, a sociologia e a medicina social, lançando luz sobre a forma como a sociedade disciplina e controla indivíduos e populações. Foucault não apenas teorizava sobre o poder, ele procurava entender e revelar como que ele se manifestava, buscando mostrar como essas práticas influenciam e moldam as instituições e a subjetividade humana. Na obra Vigiar e Punir, Foucault explora a transição das punições físicas violentas, como os suplícios praticados até o século XVIII, para a instituição da prisão como método de punição. No suplício, a dor física e a exposição pública serviam como exemplo de controle social. Um caso emblemático foi o de um homem, em 1757, condenado a ter o corpo desmembrado e queimado em praça pública. 30 anos depois, no entanto, vemos uma nova abordagem. Ao invés de torturar fisicamente, o sistema penal busca disciplinar os criminosos pelos comportamentos. Assim, a privação da liberdade se torna a principal punição, com a pena variando em duração conforme o delito. Esse processo cria corpos dóceis, pessoas que internalizam o controle e se tornam politicamente submissas e economicamente produtivas. Com a criação de prisões, escolas e hospitais psiquiátricos, surgem técnicas disciplinares, como a divisão de espaços, o controle das atividades e a gestão do tempo que transformam as pessoas. Toda a sociedade absorve um pouco a ideia de vigilância constante, ilustrada pelo conceito panóptico, que é um modelo de prisão proposto por Jeremy Bentham, que nesse modelo, uma torre central observa todos os presos, que sem saber que estão sendo vigiados, passam a se comportar. Para Foucault, o poder é microfísico. Micro porque está relacionado às menores relações humanas, como as com os pais ou com os amigos, e físicos porque interfere diretamente no corpo. Ele não se restringe ao Estado, mas permeia todas as relações humanas, moldando o comportamento e o corpo dos indivíduos. Michel Foucault desenvolve as concepções de biopoder e biopolítica ao pensar o corpo como um espaço onde é o poder exercido. Na visão clássica de soberania, o poder do governante consistia em fazer morrer ou deixar viver os súditos. No entanto, com as mudanças políticas e sociais do século XIX, esse direito é transformado, o foco passa a ser fazer viver e proteger a vida dos indivíduos, dando origem ao conceito de biopolítica. A biopolítica emerge como uma tecnologia de poder que se ocupa da gestão da vida coletiva, em especial das populações. Diferentemente do poder soberano, a biopolítica não se ocupa com o corpo individual, mas com a população como um todo, considerando a uma questão política, científica e biológica. Inicialmente, o biopoder se concentra em taxas de reprodução, mortalidade, longevidade, visando melhorar a força de trabalho e produtividade. Essa gestão da vida resulta no desenvolvimento de políticas públicas de saúde, higiene e assistência social, além de seguridade social para lidar com a velhice e a incapacidade para o trabalho. Ao contrário do poder tradicional, que impõe suas leis pela violência, o biopoder age de forma sutil, regulando os indivíduos por meio de normas, regras e padrões de comportamento. O biopoder transforma o corpo humano em um recurso a ser disciplinado e controlado, com o objetivo de manter os indivíduos saudáveis e produtivos dentro da economia e da sociedade. Dessa forma, o corpo torna-se não apenas um alvo do poder, mas um elemento central da estratégia de controle e de gestão da vida. Da loucura, em 1961, o Michel Foucault ele busca investigar como a nossa compreensão da loucura ela foi construída ao longo dos anos, examinando os discursos que moldaram o nosso entendimento atual sobre ela. E Foucault ele dividiu essa história em 3 experiências: a experiência trágica, a experiência moral e a experiência científica. A experiência trágica. A experiência trágica, ela corresponde à Idade Média e ao Renascimento. Essa fase ela representa o momento em que a loucura ela era vista como uma manifestação obscura ou até cósmicas, que ameaçavam toda aquela ordem universal. E nesse contexto, a loucura ela era considerada assim um desvio da normalidade,
e os loucos eles eram excluídos de uma sociedade e relegados à margem, ou seja, eles eram muitas das vezes forçados a viver afastados de todo aquele convívio social. A experiência moral. No século XIX, com o surgimento da chamada experiência moral, a loucura ela passa a ser entendida como o oposto da razão, ou seja, a desrazão. E esse período ele é marcado por uma percepção moralizante da loucura, na qual os indivíduos insanos são vistos como seres imorais ou monstruosos e que devem ser isolados para preservar a ordem social. E como a resposta social foi a criação dos hospitais gerais, onde aqueles loucos eram internados ao lado de criminosos e mendigos, agrupados por serem vistos como os elementos que desestabilizavam toda aquela normalidade social. A experiência científica. A partir do século XIX, ocorre uma virada chamada experiência científica, na qual a loucura ela é encarada como um objeto de discurso médico. Agora, a loucura ela é concebida como uma doença mental, que pode ser estudada ou idealmente tratada. A exclusão social do indivíduo louco ele é substituído por um processo de medicalização, onde ele é submetido a um tratamento como terapias que buscam curá-lo ou adaptá-lo às normas da sociedade. E a partir dessa análise arqueológica sobre a loucura, o Foucault revela as relações desses discursos, que pode ser que permitem a nossa compreensão sobre ela, e sugerindo que ela vai muito além de uma questão médica, mas trata-se também de uma construção política e social. A definição da loucura não apenas se classifica, mas também ordena uma disciplina aos indivíduos, a criação de uma divisão onde é considerado o que é são e o insão.